Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. O tema da nossa aula é sobre campanha publicitária. Bons estudos! Na aula de hoje, estudaremos sobre o contexto de produção, circulação e estratégias persuasivas em campanhas publicitárias. Ao final desta aula, você irá planejar e produzir uma campanha publicitária a partir da escolha do produto e da definição do público-alvo, das peças que serão produzidas e das estratégias de persuasão e convencimento que serão utilizadas. Nas campanhas publicitárias, o sentido decorre da associação de imagens a sequências verbais. Assim, desenvolvemos a habilidade de reconhecer como elementos não verbais são fundamentais à compreensão da mensagem. As campanhas publicitárias apresentam estratégias para convencer um público-alvo a escolher determinado produto entre todas as demais opções. A mensagem publicitária deve ser adequada ao grande público para que seja entendida e aceita. Dessa forma, a publicidade é reflexo de valores e crenças existentes na sociedade em determinado período. Nós estamos cercados de publicidades nos jornais, nas revistas, nos ônibus, na rua, na TV, na internet. E, ao ler uma campanha publicitária, nós precisamos ou nós devemos inferir o sentido dessas palavras, né? Um sentido que ele pode ser literal, né? Denotativo, ou um sentido figurado, um sentido conotativo. Então, nós precisamos analisar essas expressões no texto publicitário. Analisando também a adequação ao leitor e aos objetivos dessa comunicação. Ao estudar, por exemplo, os anúncios, nós podemos analisar como essa argumentação é construída. Veja esse exemplo. Livro é gênero de primeira necessidade. Observe que nós temos aí essa mensagem que diz ser um gênero de primeira necessidade. Vem o menino maluquinho, personagem de Ziraldo, carregando 2 sacolas de compras cheias de livros. E aí nós pensamos, ou nós analisamos, o que são os gêneros de primeira necessidade? Ou o que é o gênero de primeira necessidade? Geralmente ele está associado à alimentação. Então, essa relação que faz aí para mostrar a importância do livro. Certo? Veja que a publicidade pode ser compreendida como uma estratégia de mercado que objetiva apresentar determinado produto, serviço ou ideia, explicitando suas vantagens, qualidades. A função social da publicidade é, principalmente, convencer o segmento de mercado a que se destina de que o produto anunciado é melhor que o dos concorrentes. Os anúncios convertem produtos em bens de consumo. Desse modo, o leitor é seduzido a aceitar o posicionamento do autor e ou a adquirir um produto. A publicidade destina-se ao grande público. Por esse motivo, sua linguagem deve ser adequada ao grupo que pretende atingir. Vamos agora especificar o componente visual da campanha publicitária. Por exemplo,
o que nós encontramos quando observamos um pôster, um anúncio publicitário impresso? O que nós temos ali? Como são esses elementos? Como é que eles estão distribuídos? Então, nós temos as imagens, que são os recursos não verbais fundamentais para a compreensão do sentido da publicidade. São importantes ferramentas que complementam o componente verbal. Temos também título e texto publicitário. No título, há uma incitação ao destinatário, enquanto no texto são desenvolvidos os detalhes acerca do tema apresentado no título. Lembrando que esse texto, ele não é extenso, ele precisa ser objetivo. Então, não tem necessidade de ser um texto extenso, em que as pessoas não vão parar para ler. Ele precisa ser muito claro, muito resumido, mas objetivo e atrativo para o público. Slogan é o elemento primordial das mensagens publicitárias. O slogan é uma frase de efeito e de fácil memorização. Deve ser curto e criativo para impressionar o público. E temos também, por fim, a assinatura, que apresenta geralmente o nome do produto ou fabricante. Veja que as partes que estruturam a campanha publicitária são compostas do componente visual, que são os recursos não verbais, as imagens, e os recursos ou componente verbal, composto pelo título, pelo texto publicitário, assinatura e o slogan. Certo? Vamos ver agora o cartaz publicitário. O cartaz é um gênero textual informativo e persuasivo, produzido de forma clara e objetiva para facilitar a compreensão no momento da leitura. Entre as suas características está divulgar alguém, algum evento ou alguma coisa. Os cartazes são usados para instruir, persuadir e informar. Além disso, servem ainda para convencer, conscientizar ou sensibilizar o leitor. Eles são vistos de duas maneiras, na linguagem verbal e na linguagem não verbal. Os cartazes são utilizados de acordo com várias situações distintas, como, por exemplo, uma campanha publicitária contra a prevenção de doenças, combate aos problemas sociais, preservação do meio ambiente, campanhas em prol da solidariedade, incentivo à doação de órgãos, entre outros. O cartaz compõe uma imensa variedade de textos que fazem parte do nosso cotidiano. Geralmente, os cartazes são fixados em postes, muros e paredes de certos ambientes. A intenção é de informar sobre um determinado evento, alertar a população sobre algo, instruí-la, tentar convencer o leitor a adquirir um certo produto, etc. Vamos analisar um cartaz da campanha de prevenção contra o Covid-19. Nós temos, em uma campanha publicitária, as seguintes marcas linguísticas. Os verbos do texto podem ser usados de forma imperativa. Vocês se recordam que forma verbal é essa? O que ela representa? Os textos são curtos e simples. O uso da criatividade alinhando uma linguagem verbal a uma linguagem não verbal. Nesse cartaz, nós identificamos, por exemplo, o tema dele. Então, qual é?
é a campanha de prevenção contra o coronavírus. A finalidade, qual seria? Prevenir a população e informar sobre um aplicativo. A instituição que produziu esse cartaz é o governo do estado do Paraná. Nós observamos, né, essas características. E o público-alvo, né, ou para quem é destinado, são, no caso, né, são as pessoas, é a população. Observe também que as imagens, elas trazem, né, ou elas fazem essa relação com o texto verbal. Então, complementam essa informação. Então, veja que essa linguagem verbal com essa linguagem não verbal, elas facilitam, poderemos dizer assim, que ela facilita o entendimento, ela ajuda nessa compreensão. Ok? Bom, agora é o momento de você fazer a atividade. Leia com bastante atenção, analise cada questão e respondam. Agora chegou a hora de você produzir a sua campanha publicitária. De que forma? Vejamos. Você deve pensar em um produto que representa a sua cidade. Em seguida, crie um anúncio publicitário para convencer seu público a adquirir esse produto. Observe as dicas. Tenha em mente a função social da publicidade, que é convencer um grupo sobre a superioridade de seu produto. Para atingir esse público determinado, você deve tentar recuperar seus desejos, ou seja, o desejo dessas pessoas, seus valores, suas crenças e seus gostos. Dessa forma, poderá escolher melhor forma ou as melhores formas de atingi-los. Não se esqueça da estrutura do anúncio. O componente visual, que é a imagem, associado ao componente verbal, título, texto, assinatura e slogan. Use uma linguagem adequada a esse público-alvo, né, ao seu público-alvo. Certo? Após a conclusão dessa atividade, que você poderá fazer um cartaz ou um slide, você envie para o professor. Por fim, temos as referências. Hoje, tratamos de um tema que tem uma forte relação com o nosso cotidiano, que está presente no nosso cotidiano. E não apenas está relacionado ao lado comercial, mas está envolvido na educação, na saúde, no comércio, na política. Então, é um gênero textual que nós encontramos diariamente, que nós convivemos e precisamos ter essa compreensão e trabalhar vários elementos, né, vários recursos que são utilizados para a construção desse texto. Certo? Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.